Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana da Halakha com a Yeshivat Kotel. Meu nome é Fábio Erlis e hoje nós iremos estudar Leilui Nishmat, pela elevação da alma de Sara Bat Alberto ve Rachel, Shetie Nishmatat Tzrura B'Tzror HaChaim. Na semana passada, nós explicamos as 3 condições para que uma pessoa possa cumprir e fazer o arrependimento, a tshuva, de uma maneira completa. Hoje nós falaremos um pouco sobre a relação Ben Adam Lachavero, do ser humano com o seu companheiro. Na Mishnah, no Tratado de Yomá, na folha 85b, foi dito em nome de Rabi Elazar ben Azariah. Está escrito na Torá, no livro de Vaikra, Levítico, sobre o dia de Yom Kippur. Está escrito que Bayom Hazeh Yechaper Aleichem, que nesse dia eu vou perdoar vocês, Letaer etchem, vou purificar vocês, Mikol Chatoteichem, de todos os seus pecados, Lifnei Hashem Titaru, diante de Deus vocês vão se purificar. Ou seja, a Gemara aprende daqui que um pecado entre o ser humano e Deus, o dia de Yom Kippur, ele perdoa se a pessoa fizer tshuva. Porém, um pecado entre o ser humano e o seu próximo, o dia de Yom Kippur, nem o dia de Yom Kippur perdoa, até que a pessoa que fez algo de errado com o seu próximo, ele vai pedir desculpas e ele é desculpado. Então, por isso, se uma pessoa cometeu algo de errado contra o seu amigo ou prejudicou a ele de alguma maneira, ele precisa ir em direção ao seu amigo, por mais difícil que seja, por causa do nosso orgulho muitas vezes, e pedir a ele que o perdoe. Porque nem o dia de Yom Kippur consegue perdoar, porque quem tem que perdoar é a pessoa que foi lesada ou a pessoa que foi falada ou alguma outra situação. Ok? Também nós estudamos na Gemara, no Tratado de Baba Kama, na folha 92a, em relação a uma pessoa que prejudicou o seu companheiro. Mesmo que após o prejuízo ele pagou pelo prejuízo que ele causou, ele não é perdoado completamente até que ele vá até o seu vizinho ou até a pessoa a qual, desculpa, ele prejudicou e ele peça desculpa, tá? Isso a gente aprende de Avimelech, que ele pegou Sará de Avraham Avinu e Deus falou para ele o que? Veatá, e agora, atá com Ain, Ashev Eshet Aish, devolve a esposa desse homem que naviu, porque ele é um profeta, Vaitpalel be'adcha v'chaya, e ele vai rezar por você e você vai viver. Ou seja, se Avraham não tivesse perdoado a Avimelech, o pecado de Avimelech de ter tentado pegar Sará como sua esposa, ele não seria perdoado, ok? Ou seja, mesmo que tem que voltar em tshuva diante de Deus sobre o prejuízo que ele causou, ele também precisa pedir perdão, pedir desculpa para o seu companheiro. Agora, quando você pede desculpa para o seu próximo, ok? É muito importante que, no caso da gente estar do lado passivo da situação, ou seja, o lado que foi lesado ou foi prejudicado, nós também precisamos saber que não devemos ser pesados, não devemos ter ressentimento na nossa vida, no nosso coração, nenhum tipo de vingança, nada disso. Nós não podemos ser cruéis ao ponto de não perdoar, ok? E da onde a gente aprende que a pessoa que não perdoa, ela é chamada de cruel, ela é chamada de uma pessoa arzari, porque está escrito em relação ao que a gente falou de Avraham, que Avraham ele rezou para Deus e Deus curou Avimelech, e assim legislou o Rambam, o Maimônides, ok? No 2º capítulo das Leis de Tchuvá, ele fala o seguinte: não há Tchuvá e não há Yom Kippur que perdoem entre os pecados do ser humano com o seu próximo, ok? Até que o próximo ele, como nós falamos, perdoe. E aí ele continua e fala o seguinte: se não quis o seu companheiro perdoar ele deve trazer 3 pessoas que são próximas a ele e diante dessas 3 pessoas pedir perdão. Mesmo assim ele não quis,
ok? Ele deve fazer isso uma segunda e uma terceira vez, isso é muito importante. E se ele mesmo assim não quis, está escrito no Rambam, manicho ve'olech lo. Então você deixa ele e vai, e esse agora que não perdoou, ele é o pecador no momento, porque ele deveria ter piedade da mesma maneira que a gente pede que Deus tenha piedade, e ele não teve, ok? Então é muito importante a gente saber disso. Então a gente não pode ser cruel, a gente tem que perdoar, tem que estar com o nosso coração aberto, por mais difícil que seja, por mais prejudicado que a gente foi, por mais que a pessoa fez coisa errada com a gente, mas no mundo a gente sabe que é midá que neged midá. Se a gente quer que Deus perdoe a gente e seja piedoso com a gente, nós precisamos também perdoar e sermos piedosos em relação a uma pessoa. Agora, para a gente poder terminar a halakha de hoje, agora tem uma situação de uma pessoa que ela trouxe algum prejuízo, ok? De uma pessoa que acabou aleino falecendo. Ok? Por exemplo, ele pecou contra o seu companheiro ou contra uma pessoa e essa pessoa acabou falecendo antes dele ter a condição de pedir tchuvá, de pedir desculpas, perdão. Ele deve trazer 10 pessoas próximas ao seu túmulo e falar: Hatati lelokei Israel uleploni. Eu pequei perante Deus de Israel e sobre essa pessoa, e fala o Rambam, o Maimônides, que a pessoa tem que especificar qual foi o pecado, ok? E assim está escrito também no livro chamado Eliaraba e também na Mishnah Brura que o Hafetz Haim ele escreveu. Agora, se ele está numa outra cidade e ele não tem condições de ir pedir desculpas ou ir diante do túmulo de uma pessoa, ou por exemplo, infelizmente nesse ano com o corona que a gente está limitado a ir para determinados lugares, então que ele peça desculpas para a pessoa que faleceu diante de 10 pessoas, ok? E se ele tiver alguém que more com ele, ok? Que esteja, por exemplo, morando no lugar que a própria pessoa falecida ela morava, ok? Ele pode fazer um shaliach, pode fazer o enviado para mandar a ele desculpa em nome daquela pessoa, diante mais uma vez de 10 pessoas. É importante ter essa congregação pelo menos próximo ao túmulo da pessoa que faleceu. Então assim, fazendo tudo isso, a gente consegue ter tanto o perdão, tanto a tchuvá, que nós falamos das 3 condições na semana passada, como também, ou seja, a tchuvá em relação ao homem e Deus, e também a tchuvá em relação ao homem e o seu próximo. Que tenhamos todos um excelente dia, somente boas notícias e muita saúde a todos.